Graça e paz. Vamos continuar, né? Nosso estudo bíblico. Nosso espaço aqui no celular é de uns 10 minutos só, então a gente vai gravar vários áudios. Para você também, vendo aos poucos, né? Caso você não tenha condição de ver eles todos. O tema é: igreja só é igreja se... Aí vem as referências, vem os pontinhos. Nós estamos no segundo tópico. Estamos no segundo ponto, segundo tópico. E essa parte aqui é a quinta parte, é a parte de número 5. Estamos falando sobre igreja, definindo sobre a palavra igreja. Igreja é o povo que Deus convoca e reúne de todos os confins da terra para construir a assembleia. Para construir a assembleia daqueles que pela fé em Cristo e pelo batismo nas águas, creem e se tornam filhos de Deus, membros do corpo de Cristo, que é a sua igreja, e templo do Espírito Santo. Uma bênção muito grande a mensagem desta palavra aqui sobre igreja. Ao concluir o tópico, a parte 4, estava falando que igreja é uma comunidade composta por cristãos, crentes e fiéis, que formam um corpo social organizado em um organismo vivo, que foi instituído por Jesus, Agora estamos vindo aqui. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 a 14, para fundamentar esta nossa palavra, dizendo que a igreja é um povo que Deus convoca e reúne de todos os confins da terra para constituir a assembleia daqueles que pela fé em Cristo e pelo batismo nas águas creem e se tornam filhos de Deus. Olha o versículo, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 a 14. Diz assim: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veio para os judeus, e os judeus não o receberam. Mas, olha aqui que benção, versículo 12, João 1,12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. E o Verbo, que é Jesus Cristo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Graças a Deus. Então, nos deu o direito de ser chamado filhos de Deus, membro do corpo de Cristo, que é a sua igreja, e templo do Espírito Santo. Segundo 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Olha: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, nós somos de Deus. Versículo 20. Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Graças a Deus. Que mensagem linda, que mensagem maravilhosa neste segundo pontinho do segundo tópico. O terceiro pontinho deste segundo tópico é: a igreja foi fundada por Jesus. A igreja foi fundada por Jesus e os primeiros membros foram os apóstolos e os discípulos. Graças a Deus. E na sequência, através da mensagem dos apóstolos e discípulos, chegou até a minha vida, chegou até você, chegou a toda a igreja. Mateus 16, versículo 13 a 19. Mateus 16, versículo 13 a 19. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou o seu discípulo, dizendo: quem dizes os homens ser o filho do homem? Aí eles disseram: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, se referindo ao profeta Elias, e outros dizem que o Senhor é o profeta Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes Jesus aos seus discípulos e seus apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, e o apóstolo Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, glória! E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão,
porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também te digo, aí Jesus Cristo disse para Pedro, pois também te digo que tu és Pedro, um fragmento de pedra, e sobre esta pedra, uma rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Até o versículo, Mateus, versículo 13, até o versículo número 19. Olha que mensagem maravilhosa. Então, a igreja foi fundada por Jesus, e os primeiros membros foram os apóstolos e os discípulos. Continuando, ainda falando sobre a igreja. É o quarto pontinho do segundo tópico. Diz assim, a igreja de Jesus hoje, a igreja de Jesus Cristo hoje, é constituída de membros e congregados, que receberam a palavra em seus corações, crendo e aceitando o sacrifício de Cristo em vosso favor, os quais procuram cumprir as doutrinas básicas da fé cristã. Entre esses membros e congregados, os quais estão os obreiros, os líderes e cooperadores para auxiliar o pastor local no bom andamento do reino de Deus. Toda igreja, eu já disse em um áudio antes, que toda igreja tem um pastor. E o pastor é responsável pelos membros e congregados. O pastor é responsável pela igreja local, pelos que formam a igreja e reúnem ali no templo, na congregação. E a palavra de Deus em Hebreus 13, 17, passa uma responsabilidade muito grande para os pastores. Olha que responsabilidade grande. No texto mais conhecido, diz assim, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque vela pela vossa alma como aquele que hão de dar conta delas, para que eu faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Responsabilidade de um pastor. Você é crente, fiel, salvo em Jesus Cristo, você é a igreja, você se declara a igreja do Senhor Jesus Cristo, você reconhece o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e você não congrega numa igreja. Essa igreja tem um pastor local, representante de Cristo, responsável pelo rebanho. Esse pastor, você precisa estar sob a cobertura espiritual de um pastor. Se você está em um movimento que se diz igreja de Jesus, mas não tem pastor, então está errado. Está errado. Você tem que ter um pastor para prestar conta a esse pastor aqui, porque esse pastor vai prestar conta da sua alma diante de Deus. Agora tem outras traduções aqui, nesse mesmo Hebreus 13, 17. Olha essa tradução aqui. Obedecei aos seus líderes espirituais e estejam prontos a fazer o que eles disserem, porque o trabalho deles é cuidar de vocês, e Deus julgará se eles fizerem isto bem. Dê-lhe motivo para prestarem conta de vocês ao Senhor com alegria e não com tristeza, pois neste caso vocês também sofrerão com isso. É a tradução Nova Bíblia Viva. Outra tradução, também em Hebreus 13, versículo 17. Obedecei ao vosso pastor, que é o seu líder espiritual, e submetei-vos a ele, pois cuida da vossa alma como quem deve prestar conta, para que faça isso com alegria, e não como se fosse um peso, porque isso não é proveitoso para vós. Essa aqui está na Bíblia de Tradução e Editoração Alfalite Brasil. Ainda temos outra tradução nesse texto. Muito linda essa passagem e uma responsabilidade muito grande para o pastor da igreja. Olha aqui, na linguagem de hoje. Obedeça aos seus líderes espirituais e siga as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar conta disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Então aqui está a mensagem da palavra de Deus, Hebreus 13, versículo de número 17. Aqui estamos passando para mais um tópico. Agora é o terceiro tópico na mensagem da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre ministério e missão
da igreja.